Bom dia, mulheres divinas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma manhã de reflexão da Palavra do Senhor. A nossa breve reflexão de hoje encontra-se no livro de Lucas. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 5, depois o 9 e o 10, aonde vai contar uma história muito conhecida do coletor de impostos chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem que trabalhava para Roma e ele morava na cidade de Jericó, uma cidade muito carente, e ali Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, aonde fazia essa coleta de impostos, e muitas vezes até aqueles que muitas vezes não tinham nem o que comer eram obrigados a pagar os seus impostos. E Zaqueu se tornou um homem não muito querido naquela cidade, porque a sua função, fazia com que ele viesse a ter essa reputação ali naquele lugar, As pessoas não gostavam de Zaqueu, porque a sua postura era uma postura totalmente severa, vamos dizer assim. Mas a palavra do Senhor vai dizer que esse homem ouviu falar do Senhor e teve uma curiosidade em saber quem era o Senhor, sabendo que o Senhor Jesus ia passar ali em Jericó. Então Zaqueu corre e sobe imediatamente em uma árvore, pois a multidão era grande e ele, como era de uma estatura pequena, não conseguiria ver o Senhor. Então ele sobe em uma árvore e fica lá escondido para ver Jesus passar. Mas Zaqueu é surpreendido por Jesus. O versículo 5 vai dizer exatamente que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E o 9 vai dizer: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E o 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja Deus. Perceba que Zaqueu ouve falar do Senhor e ele é atraído, assim como eu e você fomos um dia. Zaqueu é atraído por uma curiosidade, por uma dor, algo mexe em Zaqueu, em seu espírito, em seu interior e o atrai até o encontro do Senhor Jesus. E Zaqueu, ele é surpreendido porque o Senhor o viu. O Senhor o encontrou, porque é o Senhor que nos encontra, Em meio a todo o nosso erro, em meio a todo o nosso pecado, nós somos atraídos para Ele nos encontrar. Louvado seja Deus, porque não somos nós que encontramos, é Ele que nos encontra no meio de uma multidão como essa. Zaqueu desce depressa e o recebe com alegria. Zaqueu vai preparar um banquete, porque o Senhor vai estar em sua casa. Perceba que o coração de Zaqueu se alegra. Nesse momento há uma transformação. Perceba que Zaqueu já não é mais o mesmo. Ele vai com toda alegria preparar um grande banquete, fazendo o melhor para o Senhor. Então, naquele momento, Zaqueu tem um momento com o Senhor, onde ele vai dizer: Senhor, se eu defraudei alguém, o que eu fiz de errado, eu vou restituir. Naquele momento já está havendo um novo, uma restauração. Naquele momento, Zaqueu está sendo transformado porque bebeu da água. Água que transforma, e ele vai dizer ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Veja que transformação. Esse homem que jamais ele tirava dos pobres e agora ele quer dar metade dos seus bens aos pobres. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Gálatas, no Gálatas 2:20, ele vai dizer: não mais eu vivo em mim, mas Cristo vive em mim. E aí você pode perceber que agora Cristo vive em Zaqueu.
não mais Zaqueu, não mais aquele velho homem corrupto. E o Senhor vai dizer no 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O Senhor veio nos buscar, Ele veio nos salvar. Estávamos perdidos, assim como Zaqueu um dia. Assim como Zaqueu, estávamos presos a tantas coisas. E o Senhor vem nos libertar, vem nos resgatar, vem nos tirar das trevas para a sua luz. Hoje nós temos que ser sal e luz nessa terra, porque recebemos o Espírito Santo de Deus, porque fomos atraídos e fomos transformados por Ele, para a glória do nome dEle. Louvado seja Deus. Então, nessa manhã, a nossa reflexão é sobre essa transformação, que verdadeiramente possamos ser transformados, assim como esse homem, que verdadeiramente as pessoas possam ver em nós o brilho do Senhor, uma nova criatura, pois é necessário nascer de novo, disse o Senhor. Louvado seja Deus. Então, fique com essa palavra, que ela possa falar grandemente ao teu coração, assim como falou o meu, que possamos ter um dia abençoado na presença do Senhor. E eu quero aqui deixar a minha saudação para um menino lindo que ele está me assistindo agora. E eu falei que hoje eu iria mencionar o seu nome aqui. Pedro Oriente. É aquele que assiste todos os dias, junto com a sua mãe, os vídeos. Aqui vai o meu abraço para você, Pedro, um menino de Deus, um menino abençoado pelo Senhor. E o Senhor continue te guiando nos caminhos dele, viu? Um beijo, um abraço para todos e até amanhã.